Fala galera, tudo bem com vocês? No ar mais um vídeo do canal Excelência Futebol Alvinegro, trazendo aí análise e comentários da vitória do Timão ontem, né? Se recuperando da derrota para o São Paulo no final de semana, venceu a Ponte Preta, né? Num gramado cheio de poças d'água, né? Onde não se dava nem para praticar o bom futebol, mas o Coringão saiu de lá de Campinas ontem à noite com a vitória de 1-0, né? Brigando aí pelo primeiro lugar no seu grupo e o primeiro lugar também na classificação geral. Antes, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações, compartilhem com amigos, familiares, sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii. Dê a curtidinha, né, nos vídeos e dê seus comentários, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais. Eu curto, leio, respondo e depois dou uma moral para vocês, tá bom? Vamos lá, gente, começar. Vai ser rapidinho hoje, hein? Fechando ontem a quinta rodada, né? Começou na terça-feira, Palmeiras 0, Red Bull Bragantino 0, Novo Horizontino 1, Velo Clube 1, ontem Mirassol 3, Guarani 2, São Bernardo 3, Santos 1, assistiu o jogo, também embaixo de muita chuva, e o São Bernardo virou para cima do Santos. O Santos vem 3 derrotas consecutivas e vai pegar o São Paulo no próximo jogo, na próxima rodada. Depois Noroeste 2, Inter de Limeira 2, Ponte Preta 0, Timão 1, Botafogo de Ribeirão 1, Água Santa 1, Portuguesa no clássico com São Paulo, Portuguesa 1, São Paulo 2. São Paulo fez o gol no finalzinho do jogo. Classificação atualizada no grupo A, grupo do Timão, Mirassol é líder com 12 pontos, o Corinthians também tem 12 pontos, e está em segundo no critério de gols marcados e saldo de gols, né? Tem muita diferença aqui. Inter de Limeira em terceiro com 4, em quarto o Botafogo com 3. Provavelmente aí Mirassol e Corinthians vão terminar aí na frente, tá? Inter de Limeira e Botafogo quase sem chance. O Corinthians já abriu 8 pontos, né, sobre a Inter de Limeira. É muita coisa, gente. Muita coisa, com 5 rodadas já. Tudo bem, a Inter tem um jogo a menos, mas não mete medo em ninguém. No grupo B, o líder é o Guarani com 7, em segundo o Santos com 5, com 4, em terceiro o Red Bull Bragantino com 4, Portuguesa com 2. Grupinho equilibrado, né? No grupo, o seu São Paulo é líder do seu grupo com 10 pontos, em segundo o Novo Horizontino com 6, Noroeste em terceiro com 6, Água Santa com 4. No grupo D, São Bernardo é o líder com 12, o Palmeiras vem em segundo com 8, em terceiro a Ponte Preta com 6, em quarto o Velo Clube também com 4. Na classificação geral, só esperar aqui atualizar a tabela. O Mirassol é o líder com 12, São Bernardo em segundo com 12, o Corinthians em terceiro com 12. Em quarto, São Paulo com 10, em quinto, Palmeiras com 8, em sexto, Guarani com 7, em sétimo, Novo Horizontino com 6, em oitavo, Noroeste com 6, Ponte Preta com 6, Santos com 4 em décimo. Depois, Velo Clube, Red Bull Bragantino, Água Santa e Inter de Limeira, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Em 15º, Botafogo com 3, Portuguesa Lanterna com 2 pontos. A próxima rodada já começará no amanhã, né? Red Bull Bragantino e Novo Horizontino. No sábado, Portuguesa e Botafogo, Inter de Limeira e São Bernardo, Corinthians e Noroeste, Santos e São Paulo, Clássico, Velo Clube e Mirassol. No domingo, Água Santa e Ponte Preta, Guarani e Palmeiras. Agora vamos falar, né, do que interessa para nós, que é Corinthians e Ponte Preta ontem, que estava marcado para 19h45, mas por causa das chuvas, que atingiram tanto aqui a capital quanto lá também o interior, né? Teve uma hora lá que mandaram um vídeo que o estádio do Moisés Lucarelli estava totalmente cheio d'água. Só para você ter uma noção, os funcionários lá da Ponte Preta demoraram mais de 1 hora para puxar toda a água que tinha, e mesmo assim ele ficou cheio de poças d'água. O Corinthians queria adiar mais um pouco, né? Mais alguns minutos, mas o juiz, né, não autorizou e deu, né, andamento ao início do jogo. Então vamos lá, gente. Jogo sem muitas emoções, né? Porque o gramado é totalmente impraticável, cheio de poças d'água em tudo quanto era canto. Tá ruim, né? Tudo bem, a gente sabe que é motivo das chuvas também, mas, cara, tem que ter um bom senso, né? Você arrisca aí até uma contusão mais séria de algum jogador, que pode comprometer o restante da temporada. Primeira chance, né,
do Timão com o Thales Magno de cabeça, aos 13. Pra você ver, aos 13. Não teve jogo, né? Era só disputa nas poças d'água. Aos 17, né? O Yuri. Não, o Yuri não. No começo teve a cabeçada do jogador da Ponte Preta. Aos 13 foi a jogada do Thales Magno, né? Que chutou pra fora. Aí, aos 17, o Yuri Alberto, gente, ele recebe o lançamento e sai cara a cara com o goleiro Diogo da Ponte Preta. E o nosso grande Yuri Alberto conseguiu perder o gol. É isso mesmo, o Yuri Alberto conseguiu perder o gol. Algo que ele não estava fazendo isso, né? No final do ano passado, mas para você ver. Quando a fase já não tá boa, já começa, né, de novo, aqueles gols perdidos, já tem gente reclamando que tá tropeçando na bola e tal. Mas vai ter que esperar ele engrenar de novo, gente. Não tem outro jeito. Tá? Aos 21, o Arthur, né, bate pro gol da Ponte Preta e o Félix Torres tira, né, praticamente em cima da linha. Depois o Léo Maná dá uma espanada na bola. Aos 23, Martínez arrisca de fora da área e o goleiro Diogo, né, faz uma outra bela defesa. Aos 31, o Yuri, né, novamente recebe ali após a cobrança de escanteio do Coronado, chuta e o Diogo Silva novamente faz outra defesa. Aos 45, né, nosso grande Thales Magno, que vem sendo, né, o jogador mais regular aí desse time do Corinthians, acaba, né, após o cruzamento do Romero, Thales Magno de cabeça no cantinho, né. Aos 47, quase que a Ponte Preta abre o placar com a jogada pitoresca do Léo Maná, que quase faz contra. Aquela, né, cobrança de falta para frente, o Léo Maná deu uma espanada no taco dele e quase faz. Então assim, primeiro tempo, né, assim, equilibrado de ambas as equipes, né, o começo até quase os 15 minutos não teve, né, jogo, né, as poças d'água atrapalhando, entradas um pouco mais duras, né, e o nosso Luiz Flávio tentando controlar o jogo muito difícil para ser controlado ali. Eu acabei esquecendo, gente, de falar as escalações. Então vamos lá. A Ponte Preta, né, do técnico Alberto Valentim, entrou em campo com Diogo Silva, Pacheco, depois entrou Maguinho, Simon, depois Vicente Concha, Arthur e Danilo Barcelos, depois Bruno Lopes, Emerson, Léo Oliveira e Elvis, aquele jogador de showball, Serginho, depois Everton Brito, Jean Dias, depois Vitor Andrade e Danley. O Corinthians, do técnico Ramon Dias, mandou a campo Hugo Souza, Léo Maná, Félix Torres, João Pedro e Hugo Farias, depois entrou o Diego Palacios, Ranielli, José Martínez, Igor Coronado, depois o Charles, Thales Magno, depois Alex Santana, Romero, depois o Rian, Yuri Alberto, depois Héctor Hernandes. Foi o time que o nosso Ramon Dias mandou a campo. No segundo tempo, né, ele tira o Coronado e coloca o Charles. Ele tirou o Coronado e coloca o Charles para dar aquela mexida ali no meio de campo, né? Ele deu uma recuada um pouco no Romero. No segundo tempo, a primeira chegada é da Ponte Preta, né, com o Jean Dias, né, aos 49 minutos. Dá um chute de fora, mas a bola passou longe. Depois o Everton Brito, né, após o cruzamento do Elvis, dá uma cabeçada. E aí, fácil defesa do Hugo Souza. Aos 54, o Romero recebe na frente, estava um pouco impedido e acabou chutando nas mãos do goleiro. Aos 62, o Charles recebe do Thales Magno na ajeitada de cabeça, manda a bola na trave, mas o juiz tinha marcado falta do Hugo, né, no começo, na origem do lance. Aos 64, gente,
Nosso grande Yuri Alberto, sai da marcação, mas aí chuta muito longe, mas muito longe mesmo. E criando chances o Yuri Alberto tá, só não está conseguindo finalizar no gol. Aos 68, o gol do Corinthians, né? Romero dá um passe, o Thales Magno se livra da poça, se livra dos marcadores e faz um belo gol para o Timão, abrindo o placar, né? Lá no estádio Moisés Lucarelli. Tinha 4, 5 jogadores da Ponte na marcação do Thales Magno e ele consegue vencer e finaliza bem no gol. Aos 70 minutos, né? O Yuri Alberto, mais uma vez, né, recebe a bola, sai do goleiro, mas sai ele, bola, sai todo mundo para fora. Aos 80, o Martínez dá um carrinho por trás do jogador da Ponte, ele já tinha recebido amarelo no começo do jogo por causa de uns entreveros lá com o Arthur e acabou sendo expulso, né, sendo desfalco para a próxima partida. Aos 94, né, a defesa do Hugo Souza, e aos 98 a Ponte tem mais uma chance, né, e a bola vai na trave. Então assim, foi bem disputado, né? Eu estava até acompanhando hoje de manhã e um pessoal falando que o Corinthians tinha sido amassado, São Paulino, né? No canal que ele tem lá, o Corinthians tinha sido amassado pela Ponte, pô, então ele assistiu outro jogo, porque esse jogo eu não vi. Eu acompanhei, a Ponte teve suas chances, né? Com essa bola na trave no final, algumas defendidas pelo Hugo Souza, mas defesas fáceis, não foi nenhuma defesa difícil. Já o goleiro da Ponte teve defesas difíceis, né? Ele teve que sair. O Yuri mesmo perdeu 2, 3 gols ali que não se perde, né? O Martínez teve uma chance também com a defesa do goleiro. Então, assim, foi um jogo equilibrado, mas assim, o Corinthians, né, é bem mais time que a Ponte Preta, né? Desculpe meus amigos de Campinas, mas não dá nem para comparar. Não tem como comparar. Então, assim, o time jogou com mais vontade do que jogou contra o São Paulo. Então, se reabilitou, né, da derrota, conquistou os 3 pontos, mais uma partida fora de casa, e o que é importante para o Corinthians ganhar fora de casa, é aquilo que eu sempre falei, fora de casa o Corinthians não ganhava de ninguém, né? Perdeu para o São Paulo, tudo, mas já são 2 jogos fora de casa que venceu, e é isso que tem que fazer, para garantir a classificação nesse Paulistão, tem que ganhar os jogos fora de casa, porque em casa a gente sabe que se o Corinthians demonstrar um pouquinho só de raça ali, ele já leva. Entendeu? Então, o próximo jogo contra o Noroeste e o Corinthians provavelmente vou jogar, né, com mais titulares, porque ontem apenas o Hugo Souza e o Yuri Alberto, que são considerados titulares, estiveram na partida. E o Igor Coronado, que está jogando por causa do que o Garro está machucado. O José Martínez já é desfalque para o próximo jogo, não vai atuar. Foi o Emiliano e o Ramon Dias foram perguntados sobre o Pedro Raul não ter sido relacionado de novo para a partida. Já tinham sido perguntados na outra partida, no jogo contra o São Paulo, e eles disseram que ou vai Hector Hernandes ou vai Pedro Raul. Nesse eu até achei que o Pedro Raul fosse pro jogo. E aí, ao ser perguntado, o Emiliano Dias apenas pegou o microfone e falou assim, deficiência técnica, só, colocou de volta. Foi essa a resposta. Não sei se ele está treinando mal, até que ele não tinha ido, né, não fez lá uma grande exibição contra o Bragantino, mas tinha feito o gol, né? E naquele jogo do Corinthians na Neoquímica Arena, naquele passe do Palácios, ele tinha perdido, né? Perdeu uma chance clara de gol. Então assim, o time ontem jogou razoavelmente bem, não foi tão mal, né? O Hugo Souza seguro, o Léo Maná continua sendo uma decepção. Parece que ele sentiu, né, jogar como titular no time do Corinthians, isso é normal, não é todo jogador que vem da base que já chega, nem o Bidon, bota a camisa e vai pro jogo, ou que nem o Murilo, o João Pedro, então tem jogador que sente, o Léo Maná está sentindo bastante. O Félix Torres ontem esteve bem, né, o João Pedro também esteve muito bem na partida, o Hugo, sempre burocrático como sempre, o Diego Palácio jogou razoável, o Raniel esteve bem, o José Martínez, para mim é bem aguerrido, ele tinha que ser assim, teria que ter sido assim contra o São Paulo, né? Tudo bem, ele entrou no segundo tempo, tudo, mas ele deveria, né, contagiar o time assim, a expulsão e tal, mas pô, jogadores da Ponte, principalmente o Danilo Barcelos, provocando demais o José Martínez. O José Martínez já é macaco velho, não era para ter caído na pilha de um jogador como esse Danilo Barcelos, né?
Aí esse Arthur acabou comprando a briga e acabou sobrando os amarelos. O Coronado, mal ontem, né? Para mim só batendo falta e escanteio. O Charles, o de sempre também, outro jogador burocrático. O Thales Magno é o que está salvando o timão nesse começo de temporada. O Alex Santana entrou bem. O Romero, apenas o passe para o gol, mas também mal na partida. O Rian só marcador e o Roberto cansando de perder gols. O Hector Hernandes, né, sem avaliação. Eu acho assim, com o tempo o Yuri Alberto vai voltar a ser o Yuri Alberto que foi dos outros, na reta final, né, do Campeonato Brasileiro, quando até ele se tornou artilheiro. Mas no momento ele não vem jogando para isso. Então tem que readquirir a confiança de novo. A bola, a primeira que ele conseguir colocar dentro do gol, eu acho que o restante dos gols vão começar a sair. Aquele peso, né, o peso maior que acaba atrapalhando bastante o jogador. Então assim, aguardar, né, provavelmente o time deve ser modificado para o próximo jogo. Pode ser até que o Mateuzinho jogue, né, ele não ficou no banco, mas pode ser até que jogue. O restante deve voltar, né? Matheus Bidu, André Ramalho. Eu já colocaria, não colocaria o Kaká, já colocaria o João Pedro ao lado do André Ramalho, que aí é sempre bom você ter um cara experiente, né, com um zagueiro, né, experiente com um zagueiro novo, para dar aquela moral para o menino, e o menino sabe jogar, né, ainda mais se for jogar em casa. Então você vai ter o meio de campo com Ranieri, você vai ter o meio de campo com Alex Santana, Carídio, né, que ontem não jogou, Coronado deve estar na partida, e na frente provavelmente é Yuri Alberto e Memphis Depay desde o início, em casa, e aí talvez o Corinthians, né, consiga até fazer uns 2, 3 golzinhos, e aí um gol, né, do Yuri, um gol do Memphis, ou 2 do Yuri, para dar aquela moral novamente, né? O jogo será, como eu já falei, às 18h30, Neoquímica Arena, no próximo sábado, tá bom? Galera, espero que tenham gostado do vídeo, boa quinta-feira a todos, e vai Corinthians! Parabéns, Timão!